Graça e paz, amados. Sou Lucimeire e vou deixar uma palavra e um ensino bíblico para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Faz tempo que eu não movimento o canal e eu tive que me ausentar por um período, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas hoje é dia 29/1. Faz uma semana que nós recebemos o primeiro lote de vacina contra essa pandemia e estamos todos esperançosos que tudo vai dar certo e estamos também esperando chegar a nossa vez e poder cultuar na igreja, poder ter mais liberdade com os irmãos, poder receber em casa as pessoas que a gente tanto ama. Eu acho que isso é o desejo de todos. Amém? Hoje nós vamos falar da igreja, da última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. A gente sabe que o Apocalipse foi entregue a João na ilha de Patmos, quando ele foi exilado a mando de Domiciano. Ele foi exilado como escravo na ilha de Patmos, é uma ilha vulcânica do Mar Egeu. E lá na ilha de Patmos, no dia do Senhor, era um dia de domingo, ele recebeu toda a revelação, ele recebeu todo o Apocalipse. João não morreu em Patmos, houve algum edito, algo aconteceu, ele saiu de Patmos e na verdade ele morreu em Éfeso. E quando ele morreu, ele ainda exercia a função de evangelizar, ele continuava evangelizando. Então vamos ler a última carta. Essa carta do Apocalipse é uma carta bem... É a única carta que Jesus não fez nenhum tipo de elogio para a igreja. Era uma igreja grande, uma igreja bonita, empoderada, mas Jesus não só fez críticas a essa igreja. E as pessoas às vezes pensam que cada igreja é uma fase da história da humanidade, da história da igreja. E não é. Na verdade, todas as igrejas, tudo que acontecia nas igrejas, acontece nas igrejas ao decorrer da história. Toda vida teve um falso profeta, toda vida teve pessoas querendo implantar falsa doutrina na igreja. Então, as igrejas de todas as épocas pertencem a todos os tempos. Nós vivemos a igreja, nós não estamos vivendo a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia permeou por toda a história da igreja. Amém? Então eu vou ler aqui a igreja de Laodiceia, carta à igreja em Laodiceia, a igreja que Jesus mandou aos laodicenses. A Laodiceia, a cidade de Laodiceia não chamava Laodiceia, ela chamava Dióspolis. Ela foi reconstruída pelo rei Seleuco Antíoco II, e depois que ele reconstruiu essa cidade, ele homenageou a esposa dele, que chamava Laodice. Aí ele colocou o nome de Laodiceia na cidade em homenagem à esposa dele. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É linda essa parte, né? O princípio da criação de Deus. A gente entende lá em Gênesis, quando ele fala nós, né? Façamos o homem à nossa semelhança, né? Tá aqui, ó, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas das igrejas, das 7 igrejas, ela começa como ao anjo da igreja em Laodiceia, o anjo da igreja em Filadélfia, em Tiatira, mas ela termina dessa forma: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas todas. E a gente tem que pensar em igreja, templo, e a gente tem que pensar em igreja, nós. Porque Jesus, quando voltar, ele não vai buscar templo nenhum, ele vem buscar nós. A igreja somos nós. Então a gente tem que, tudo que acontece a gente tem que pensar, somos nós, não é o templo em si. Amém? Então tá, a igreja de Laodiceia era uma cidade muito rica. E ela ficava num lugar assim muito estratégico, onde era rota para outras cidades grandes, como Colossos, como Hierápolis, como Dinísio. Na cidade de Laodiceia existia um comércio bancário, existia ouro na cidade, era uma cidade próspera, era uma cidade que negociava produtos manufaturados, era uma cidade que eles negociavam um tecido chamado lã negra. Essa lã era produzida só na cidade de Laodiceia, e quem tinha acesso a essa lã eram só as pessoas que tinham muito dinheiro, a realeza, a nobreza, grandes soldados ou guardas da guarda pretoriana. A gente tem que pensar que na época quem governava era o Império Romano. Pessoas que tinham condições para ter esse tecido, era como se fosse um tecido de grife hoje. A cidade de Laodiceia também, ela tinha uma indústria têxtil dessa lã, e quem procurava era só os ricos. Era uma cidade rica. Quem procurava banco? Os ricos. Quem procurava ouro, guarda-ouro, eram os ricos. Quem procurava essa lã que era uma lã lustrosa, uma lã negra, uma lã veludada, que queria usar esse tipo de roupa e podia usar? Os ricos. Eles também produziam uma pasta chamada pó frígio. A cidade de Laodiceia fica na região da Frígia, no Vale do Rio Lico, e eles produziam esse pó frígio. Esse pó frígio funcionava como um colírio. Ela era assim um milagre para problemas dos males da visão. Foi assim um estouro na questão da medicina, porque eles curavam vários males da visão. Então, eles eram muito conhecidos e muito bem frequentados pela elite, porque naquela época só tinha acesso à saúde quem tinha muitas condições, quem tinha dinheiro. Quem eram pessoas pobres, pessoas que não tinham recursos, nem iam atrás de curar a vista. Até para você chegar, para você se manter no lugar, para você ter acesso ao produto, ia dinheiro. Então, acesso à saúde eram para poucos. Quem eram esses poucos? Os ricos. E a cidade de Laodiceia tinha a igreja de Laodiceia. A igreja também era rica, mas, embora ela fosse muito rica, em Laodiceia não existia uma fonte natural de água. A água que a Laodiceia recebia era a água da cidade de Hierápolis, era a água da cidade de Colossos. Ela vinha por aquedutos. E quando a água saía de Colossos tinha água muito fresca, uma água fria, uma água de fins terapêuticos. Quando ela passava pelo aqueduto e chegava em Laodiceia, ela esquentava, ela chegava morna. E a água que saía da cidade de Hierápolis, que era uma cidade de água quente, águas termais, águas também de fins terapêuticos, quando ela passava por aquele lado do aqueduto, ela chegava em Laodiceia morna também. Então, da onde a água vinha, em Laodiceia tinha uma água morna. Por isso que Jesus fala: se você fosse quente, servia para alguma coisa; se fosse morno, quente, servia para alguma coisa; se frio, servia para alguma coisa. Mas vocês são mornos, eu tenho vontade de vomitar. E, gente, água morna é ruim mesmo, né? Tomar água morna é algo ruim. Então Jesus repreende. Então Jesus usa a cidade. A gente consegue falar melhor da cidade quando a gente entende também a história da cidade, porque Jesus não ia falar assim: vocês são mornos à toa. Jesus não ia falar para eles como fala aqui, olha: vocês dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, porque eles eram mesmo ricos e abastados. A cidade era rica e nem sabe que tu é infeliz. Então Jesus via aquela riqueza toda, mas eles viam que eles eram infelizes.
Sim, miseráveis, pobres, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro, porque lá tinha ouro, mas que Jesus queria comprar ouro de mim, que o meu ouro é refinado, é passado pelo fogo, a fim que vocês enriqueçam, porque vocês falam que vocês ricos, mas eu olho para você e vejo que vocês são pobres. Vestiduras brancas, aí tem o contraponto da lã negra, né? Vestiduras brancas para que te vestir, porque eles tinham tanto orgulho daquela lã negra, mas Jesus olhava para ele e falava, vocês estão nus. Negocia comigo um tecido branco, uma vestidura branca, a fim de que cubra a sua nudez, porque eu olho para vocês e vocês estão nus, a fim de que da sua nudez. E colírio, tá vendo o pó frígio que eu falei que eles produziam esse pó frígio? Então Jesus fala, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então quer dizer, Jesus olhava para eles, pobres, cegos e nus. A igreja de Laodiceia era a cidade, era uma extensão da cidade. Ela tinha a cara da cidade, ela tinha aquela opulência da cidade, aquela riqueza da cidade. Tinham cultos, tinham festas, se festejavam, era aquela coisa automática, pareciam assim, mecânico. Eu vou no culto, eu volto, tudo assim, parecia tudo muito certinho, tá tudo muito bem arrumado, muito bem vestido. A gente é rico, não precisa de nada, não precisa nem de dízimo, não precisa de nada, porque a gente tem condições de fazer o que a gente quer, tudo. E Jesus olhava para eles e via pobres, cegos, nus, mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus não via nada de interessante naquela igreja, nada que Jesus falasse, nisso eu gosto. E aquela igreja nem tinha investida de Satanás naquela igreja. Não tinha falsos profetas, não tinha judaizantes, não tinha profetas de Balaão, não tinha a doutrina dos nicolaítas naquela igreja, porque Satanás nem encostava naquela igreja, não fazia nada, porque eles sozinhos já estavam indo. Eles já estavam mortos lá dentro. Não precisava de Satanás mexer em nada, porque eles mesmos já estavam mortos lá dentro. E o que acontecia naquela igreja? Jesus não estava lá, eles não buscavam o Espírito Santo, eles não buscavam a fé em Cristo, eles não buscavam arrependimento, eles estavam satisfeitos com eles mesmos. Se eles pudessem falar, eu sou o melhor, eles louvariam a eles mesmos, eles não louvariam a Jesus, louvariam a eles mesmos. E aquilo entristecia Jesus, porque Jesus fala para eles, né, que eu não estou aí dentro. E como a gente sabe que Jesus não estava lá dentro? Porque Jesus fala bem aqui no final, ó, eis que estou à porta e bato. Quem está na porta é porque está do lado de fora, né? Quem está na porta do lado de fora do quarto bate para entrar. Quem está na porta da sua sala bate para entrar. Eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer, Jesus estava para o lado de fora da igreja. Jesus não estava dentro da igreja. Eis que estou à porta. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Então, Jesus fala assim, né? Eu estou na porta de vocês, eu estou na porta do seu coração, eu estou batendo. Eu conheço vocês. Jesus conhecia aquela cidade, o ministério de Jesus não foi em nenhuma dessas igrejas, o ministério de Jesus nasceu em Belém, o ministério de Jesus foi na maioria, foi fora de Belém, foi em Cafarnaum, foi na Galileia, em Nazaré da Galileia, tanto que a gente fala de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não esteve nenhuma dessas cidades, nenhuma dessas igrejas, até porque elas foram fundadas depois, mas Jesus fala bem no início aqui, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus conhece tudo, porque ele esteve desde a eternidade. Jesus conhece todas as igrejas, conhece todos os pensamentos, Jesus me conhece e conhece você também. E hoje ele vem pedir, abra a porta do seu coração, eu estou batendo e quero entrar. E se você deixar eu entrar, eu vou sentar e cearei com você, assim como eu ceei com meu Pai. Que linda essa mensagem, né? Embora ele dê uma bronca, porque ele fala assim, eu repreendo aquele que eu amo. Ainda bem que nós somos repreendidos. Ainda bem que somos repreendidos, porque a repreensão, ela prova o amor que Deus tem por nós. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, querendo entrar em nossas casas e em nossos corações. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa refletir sobre ela. Se você é uma pessoa que simpatiza com esse assunto, inscreva-se no canal, compartilha essa mensagem, dá o seu like, não vai te custar nada, vai estar me ajudando bastante. E eu quero fazer uma breve oração para você, que meu tempo está estourando. Amém?
Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado por essa igreja ter existido, ela serviu de exemplo para a gente, que nós possamos, Pai, ser pessoas mais humildes, pessoas fortes, sábias, guerreiras, que podemos defender o seu nome em meio a tantos covios de lobo que tem na humanidade, que tem lá fora, que nós possamos estar com o coração aberto sempre para te receber a todo momento. O Senhor é bem-vindo em nossa casa, o Senhor é bem-vindo em nosso lar, o Senhor é bem-vindo em nossa vida. Eu oro para a vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Que Jesus entre em sua casa, entre no seu coração e adorne, deixe ele adornar o seu coração, deixe ele enfeitar o seu coração. Jesus é lindo, é maravilhoso, ele morreu para te salvar, morreu para me salvar. E tudo que ele fez está valendo ainda, embora o mundo esteja numa perdição que a gente está vendo, tantas coisas estão acontecendo, Jesus está à porta. Jesus está à porta, literalmente. Abra seu coração que ainda dá tempo. Deixa ele entrar e fazer uma morada linda no seu coração. Você nunca vai se arrepender. Existe um lugar muito melhor pra gente. E não é aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.